Olá, hoje eu quero falar sobre a situação do Haiti, o país mais pobre da América, um inferno na terra, que vive em estado de anarquia desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse. Hoje, gangues controlam 80% do território de Porto Príncipe, a capital haitiana, e impediram a volta ao país na semana passada do primeiro-ministro Ariel Henry, que foi para Porto Príncipe e pediu demissão na terça-feira. Com o domínio das gangues, a retomada do controle do país depende de uma intervenção militar que a sociedade internacional parece receosa em organizar. O Haiti é o terceiro maior país da região do Mar do Caribe, ou Mar das Antilhas. Ocupa o oeste da ilha de Hispaniola, que divide com a República Dominicana. O nome Hispaniola foi dado por Cristóvão Colombo em 1492, na viagem que os europeus descobriram a América. Mais tarde, os franceses rebatizaram a ilha como São Domingos, que hoje é o nome da capital da República Dominicana. O Haiti tem uma história trágica. Em 1697, a França cedeu o oeste da ilha, a Espanha cedeu o oeste da ilha à França, e o Haiti era chamado de Pérola das Antilhas por suas belezas naturais. No século XVIII, com a produção de açúcar, cacau e café, era a mais rica colônia francesa na América. A Revolução Haitiana, sob a liderança de Toussaint Louverture, foi a única rebelião, começou em 1971, foi a única rebelião em que os escravos e ex-escravos foram vitoriosos. Foi a maior revolta de escravos desde a revolta de Espartacus contra a República Romana, 1900 anos antes. A Revolução Haitiana começa em 22 de agosto de 1791 e vai até 1º de janeiro de 1804, com a independência do país. É o segundo país da América a se tornar independente, depois dos Estados Unidos, o primeiro a abolir a escravatura e a primeira República Negra. O líder da independência, Jean-Jacques Dessalines, se autoproclamou imperador, seguindo o exemplo de Napoleão Bonaparte, mas foi traído e assassinado por assessores que o mataram 2 anos depois, e o Haiti se tornou uma república. Na luta pela independência, o Haiti derrotou as grandes potências mundiais da época, a França de Napoleão Bonaparte, o Reino Unido da Revolução Industrial, e a Espanha, na época, já era um império decadente. O Haiti paga um alto preço por isso. Em 1815, o libertador da América, Simão Bolívar, perseguido pela Espanha, se refugia no Haiti, recebe ajuda militar, dinheiro e armas em troca da promessa de abolir a escravatura. Durante 60 anos, os escravistas dos Estados Unidos e da Europa impuseram um bloqueio comercial. O Haiti foi isolado internacionalmente, o que fortaleceu o autoritarismo político interno. Para pôr fim ao bloqueio, a França exigiu 150 milhões de francos como dívida de guerra, depois reduzida para 90 milhões, o que foi o suficiente para exaurir a economia haitiana. Com a instabilidade, a Espanha reocupa o lado oriental da ilha. Em 1822, o presidente Jean-Pierre Boyer reunifica o país. Com a queda de Boyer em 1844, a República Dominicana se torna independente. Da segunda metade do século XIX até o começo do século XX, 16 dos 20 governantes do Haiti foram depostos ou assassinados. Os Estados Unidos invadiram e ocuparam o Haiti de 1915 a 1934. Em 1957, com um discurso anti-imperialista, é eleito o presidente François Duvalier, o Papa Doc, que impõe uma ditadura feroz e cruel com o apoio dos Estados Unidos dentro da Guerra Fria, com o terrorismo, com o Estado policial, com os mal afamados tonton macutes, acusados até mesmo de congelar e serrar membros de presos políticos do regime. Quando o Papa Doc morre, em 1971, assume o filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, que foge para a França em 1986 em meio a uma onda de protestos populares contra a ditadura duvalierista. Depois de uma série de golpes, o padre esquerdista Jean-Bertrand Aristide vence em dezembro de 1990 a primeira eleição presidencial democrática da história do Haiti.
Em setembro de 1991, o general Raul Cedras, comandante do exército, derruba Aristide, que foge para os Estados Unidos. A ONU, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, adotam sanções econômicas para reverter o golpe. Mas é necessária uma intervenção militar dos Estados Unidos em 1994 para devolver o poder a Aristide para concluir o mandato. Seu sucessor, René Préval, é o único presidente haitiano que entrou e saiu democraticamente até hoje. Seu primeiro governo vai de 1996 a 2001 e ele é sucedido por Aristide, vítima de novo golpe em 2004, um golpe iniciado por Guy Philippe, que conspira ativamente até hoje. Daqui a pouco eu volto a falar dele. Depois deste golpe, a ONU envia a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH, integrada por militares brasileiros, que fica até 2017, se não me engano. O Exército Nacional se orgulha dessa missão, mas houve várias críticas, inclusive por uso excessivo da força e até casos de abusos sexuais cometidos por soldados, supostamente cometidos por soldados brasileiros. Com a redemocratização, René Préval é eleito para um segundo mandato. Em 12 de fevereiro de 2010, uma nova tragédia se abateu sobre o Haiti. O terremoto de Porto Príncipe, o pior até agora no século XXI, matou mais de 200 mil pessoas e foi seguido por uma epidemia de cólera, provavelmente levada por soldados da missão de paz da ONU. Préval é sucedido por Michel Martelly, um músico pop de sucesso nos Estados Unidos, que apoiou o golpe contra Aristide em 1991 e voltou ao país com o apoio dos conservadores. Martelly é eleito em 2011, depois que seus eleitores protestam por uma fraude eleitoral que o excluiria do segundo turno. A eleição presidencial de 2015, no fim do mandato de Martelly, é anulada por fraude. Em novembro de 2016, o candidato de Martelly, Jovenel Moïse, é eleito presidente, toma posse em fevereiro de 2017 e governa até ser assassinado em 7 de julho de 2021, supostamente por gangues colombianas, num crime nunca esclarecido totalmente, de que o ex-primeiro-ministro, agora Ariel Henry, é suspeito. Um inquérito indiciou a mulher de Moïse, Martine Moïse, o ex-primeiro-ministro Claude Joseph e o chefe da Polícia Nacional, Léon Charles. Ainda como primeiro-ministro haitiano em exercício, ele não foi eleito, Ariel Henry anunciou na segunda-feira que deixaria o cargo assim que um conselho presidencial de transição fosse formado, cedendo à crescente pressão doméstica e internacional por uma transição política à medida que a violência das gangues toma conta do país. Se tudo correr de acordo com o plano, o movimento, essa iniciativa pode criar condições para uma eleição há muito esperada no Haiti, mas há uma série de incertezas, há com certezas consideráveis. Está longe de ser claro quem será o potencial sucessor de Henry. Henry estava no poder como presidente interino desde o assassinato de Jovenel Moïse em 7 de julho de 2021. Nos últimos anos se tornou impopular, especialmente porque não cumpriu as promessas de realizar eleições e acabar com a violência das gangues. A crise se deteriorou rapidamente na semana passada. As gangues efetivamente impediram Henry, que estava em uma viagem ao exterior, de retornar ao país, forçando o seu avião a pousar em Porto Rico, onde ele está até hoje. O governo que lidero, disse Henry, não pode ficar indiferente a essa situação. Isso ele disse na segunda-feira. O Haiti precisa de paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável para reconstruir as instituições democráticas. Exorto os haitianos a permanecerem calmos e a fazerem tudo o que puderem para restaurar a paz e a estabilidade o mais rapidamente possível para o bem geral do país. Essa foi a fala de Henry. A renúncia de Henry veio depois que os líderes caribenhos e o secretário de Estado
do norte-americano Antony Blinken se reuniram para conversas urgentes sobre a crise haitiana. A reunião foi em Kingston, na Jamaica, na segunda-feira. Nos últimos dias, Blinken também aumentou a pressão sobre Henry para apoiar uma transição política, e isso inclui a renúncia de Henry. Os Estados Unidos prometeram 333 milhões de dólares para uma missão de segurança apoiada pela ONU. E isso inclui também uma ajuda humanitária ao Haiti. A ONU vai criar uma ponte aérea entre o Haiti e a vizinha República Dominicana. A ONU ameaçou a tirar o seu pessoal da ilha, mas vai criar uma ponte aérea da República Dominicana. Anunciou na quarta-feira a missão da ONU no Haiti. A ONU chegou a anunciar uma retirada do seu pessoal não essencial a partir desta quarta-feira, devido à situação de segurança volátil, palavras diplomáticas, não? Depois da demissão do primeiro-ministro, Henry, deve ser criado, então, um tal Conselho Presidencial de Transição de 9 membros para tentar restabelecer uma aparência de estabilidade neste país pobre, minado pela violência das gangues. Fariam parte deste Conselho Presidencial, entre outros, o ex-presidente Aristide, o ex-primeiro-ministro Claude Joseph e o senador Jean-Charles Moïse. Mas as negociações não vão bem. O partido de esquerda, Petit Tessaí, o líder do partido de esquerda, disse que não vai participar, e Moïse, que é o líder desse partido, e outros líderes partidários também manifestam dúvidas sobre a transição. As gangues estão excluídas do processo, mas, por causa do seu poder de fogo, têm poder de fato, e ameaçam os políticos que quiserem fazer parte do conselho. O chefe de um desses bandos, Jim Cherizier, também conhecido como barbecue, que é churrasco em inglês, advertiu que iria continuar a luta pela libertação do Haiti, entre aspas, né? Se esse conselho presidencial será instalado e se terá viabilidade, ainda há dúvidas, porque muitos dos participantes deste conselho presidencial não concordam sobre qual o rumo a seguir, observa Robert Fatton, professor de História e Política do Haiti na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O professor nota que mesmo que haja um acordo entre os partidos haitianos, o que fazer com as gangues? Isto não está claro. Teremos um presidente barbecue? Provocou Fatton. O homem que mais manda no Haiti hoje é realmente Jim Cherizier, o líder da gangue mais conhecido como barbecue. Gangues fortemente armadas ligadas a ele paralisaram a capital, Porto Príncipe, durante a última semana, com uma série de ataques coordenados ao aeroporto, a prisões, se libertaram 4.700 presos, ataques também às sedes do governo e anteontem à academia de polícia. Ex-policial, carismático bandido de 47 anos, desertou para as gangues que deveria combater e construiu uma aliança mortal. Agora se apresenta como uma espécie de Robin Hood, o lendário e mitológico herói inglês que roubaria dos ricos para dar aos pobres, e que não é um personagem real. Barbecue promete mais derramamento de sangue a menos que ele faça parte da transição pós-Henry. Barbecue construiu seu grupo com violência, observa Fatton, elaborando que políticos estabelecidos alimentaram as gangues nas favelas de Porto Príncipe. Eles agora são a força coercitiva do Haiti. Então, como você lida com eles? Pergunta o professor. E aí a resposta de Barbecue: se Ariel Henry não renunciar à comunidade e a comunidade internacional continuar a apoiá-lo, estaremos indo direto para uma guerra civil que levará ao genocídio, ameaçou Cherizier na terça-feira, antes da renúncia de Henry. Ou o Haiti se torna um paraíso, ou será um inferno para todos nós, disse o líder da gangue. Está muito mais para inferno. O Quênia ofereceu para enviar uma força policial para restabelecer o controle sobre bairros dominados por gangues, mas
desistiu da missão diante da demissão do primeiro-ministro. Exige que um novo governo esteja funcionando em primeiro lugar, porque não se pode policiar as ruas de Porto Rico sem um governo, declarou um porta-voz do Ministério do Exterior do Quênia. Mesmo que a proposta avance, a força será superada por em número pelas gangues e pode provocar reações negativas se não mantiver os civis seguros. No meio, entre os políticos de terno e gravata e os gangsters, está Guy Philippe, outro policial que virou líder de gangue. Philippe liderou o golpe de 2004 contra Aristide, que levou à intervenção da Força de Paz da ONU liderada pelo Brasil, mas desapareceu rapidamente. Philippe foi eleito para o Senado do Haiti em 2016 e preso antes de tomar posse, enviado deportado para os Estados Unidos, onde cumpriu sentença por tráfico de drogas. No ano passado, as autoridades norte-americanas o soltaram no Haiti e ele voltou a construir uma base política. Desde então, Guy Philippe quer ser nomeado para um conselho de transição diferente de apenas 3 pessoas com ele no comando. Philippe diz que tem conexões na esfera política e nas ruas para negociar com todas as partes e pelo menos um jogador de peso, Jean-Charles Moise, tem flertado com as propostas de Philippe e da CARICOM, a comunidade dos países do Caribe. Então, o Haiti vai acabar com um líder que estava em uma prisão nos Estados Unidos? Fenton diz que seria difícil para Washington engolir um resultado desses num ano eleitoral nos Estados Unidos. Mas vimos alianças muito estranhas entre governantes haitianos e potências estrangeiras, diz o professor. Assim, o impossível no Haiti pode ser possível. Depois do terremoto de Porto Príncipe, a sociedade internacional se mobilizou e ofereceu uma ajuda de 10 bilhões de dólares para a reconstrução do Haiti. Quando então o secretário-geral da ONU, o sul-coreano Ban Ki-moon, esteve no Rio de Janeiro em junho de 2010, eu entrevistei na época e perguntei se a sociedade internacional iria abandonar e falir o Haiti mais uma vez. Ele deu um sorrisinho tímido e garantiu que não. Mas a situação do Haiti hoje é muito pior. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.